Uma tabuleta de argila com mais de 4.000 anos está guardada no cofre de um museu em Istambul. A maioria dos visitantes passa por ela sem sequer dar uma segunda olhada. Mas escondido em sua escrita cuneiforme está algo que tem intrigado arqueólogos, geólogos e teóricos da conspiração há décadas. A tabuleta não apenas descreve um mundo subterrâneo. Ela fornece coordenadas geográficas precisas para uma entrada. E essa entrada fica num lugar que faz todo o sentido quando se compreende os antigos padrões de migração pela Ásia. Hoje vamos decifrar o que os sumérios realmente escreveram, rastrear as linhagens que levaram esse conhecimento através dos continentes e investigar se a entrada que eles descreveram realmente existe. Se você se interessa por mistérios antigos e como eles se conectam à pesquisa moderna de DNA, inscreva-se. Estamos abordando civilizações esquecidas e descobertas genéticas todas as semanas. A tabuleta em questão está catalogada como K. 3657 na coleção do Museu Britânico, embora uma cópia quase idêntica esteja em Istambul. Ela foi escavada na antiga cidade de Nippur, no atual Iraque, e data de cerca de 2400 a.C. Os sumérios não chamavam de terra interior da maneira como nós a chamaríamos, eles a chamavam de Kur. Não o submundo dos mortos, nem o inferno. Kur era descrito como um lugar físico abaixo da superfície, de onde os Anunnaki, seus deuses, originalmente vieram antes de ascenderem aos céus. É aqui que a coisa fica interessante. A tabuleta descreve Kur como um lugar de grandes águas de escuridão eterna, interrompida por pedras luminosas e um céu que se curva para baixo em vez de para cima. Durante milhares de anos, os estudiosos presumiram que se tratava de uma linguagem puramente mitológica e poética, descrevendo a vida após a morte, ou algum reino espiritual. Mas então, em 1692, o astrônomo Edmund Halley propôs sua teoria da Terra Oca, sugerindo que nosso planeta continha múltiplas esferas concêntricas. Em 1818, John Cleves Symmes Jr. foi além argumentando que existiam aberturas em ambos os polos. De repente, textos antigos que descreviam mundos subterrâneos não pareciam mais tão mitológicos. A tabuleta suméria não apenas descreve Kur, como também fornece o que parecem ser instruções de navegação. O texto faz referência à montanha, onde o sol é engolido ao rio que flui para trás, transformando-se em pedra, e a uma jornada de 7 dias desde a terra onde nasce o bronze. Essas não são frases poéticas vagas. Os textos da antiga Mesopotâmia eram frequentemente literais, especialmente ao documentar rotas comerciais, campanhas militares ou peregrinações sagradas. Pesquisadores passaram décadas tentando localizar a montanha onde o sol é engolido. A expressão engoliu passou despercebida pelos linguistas até uma descoberta revolucionária em 1967, feita pelo Dr. Samuel Noah Kramer, na Universidade da Pensilvânia. Kramer percebeu que a palavra suméria traduzida como engoliu também poderia significar entra ou vai para dentro. Não se trata do sol desaparecendo ao pôr do sol, mas sim do sol entrando em uma montanha. Uma montanha com uma abertura grande o suficiente para a luz do sol penetrar profundamente em seu interior. A segunda pista, o rio que flui para trás penetrando na pedra, era igualmente enigmática. Os rios não fluem para trás, exceto quando o fazem. As ondas de maré, onde as marés oceânicas empurram a água do rio acima, eram fenômenos bem documentados em textos antigos. Mas a presença de água em pedra sugeria algo diferente, um rio fluindo para um sistema de cavernas. E se você procura um rio que apresente padrões de fluxo incomuns e desapareça em enormes redes de cavernas, está diante de um tipo muito específico de formação geológica. A terceira pista pode ser a mais reveladora. A viagem de 7 dias da Terra onde nasce o bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho. A idade do bronze na Mesopotâmia dependia muito das importações de estanho, pois os depósitos de estanho eram raros na região. As principais fontes de estanho mais próximas são as montanhas da Ásia Central, especificamente as regiões que hoje conhecemos como Afeganistão, Uzbequistão e oeste da China. Uma viagem de 7 dias a partir dos principais centros de produção de bronze na antiga Báctria leva você a uma zona geográfica muito específica. Agora,
É aqui que a pesquisa de DNA se cruza com textos antigos de uma maneira inesperada. Um estudo de 2019, publicado na revista Nature, analisou marcadores genéticos de populações da Ásia Central e Oriental. A equipe de pesquisa liderada pelo Dr. Chuan-Chao Wang descobriu algo estranho. Houve um gargalo genético, uma redução populacional significativa por volta de 2400 a.C. em comunidades que viviam na cordilheira de Tian Shan, o mesmo período em que a tábua suméria foi criada. Mas não foi um gargalo causado por doenças ou fome. A diversidade genética não desapareceu, ela se redistribuiu. Como se uma parte da população tivesse migrado para algum lugar e retornado gerações depois com os mesmos marcadores genéticos, mas com padrões de DNA mitocondrial diferentes. A cordilheira Tian Shan, que se estende pelos atuais Quirguistão, Cazaquistão e oeste da China, abriga alguns dos sistemas de cavernas mais extensos da Ásia. Só a região de Baikal-Tomsk contém mais de 4.000 cavernas documentadas, algumas estendendo-se por quilômetros abaixo da superfície. E é isso que torna isso relevante. Diversos desses sistemas de cavernas exibem os mesmos fenômenos descritos na tábua suméria: rios subterrâneos imensos, câmaras onde minerais bioluminescentes criam luz natural na escuridão perpétua e formações geológicas onde o teto se curva de maneiras que pareceriam aos observadores antigos um céu invertido. Mas precisamos abordar a questão principal. Por que os sumérios que viviam na Mesopotâmia teriam conhecimento detalhado dos sistemas de cavernas da Ásia Central? A resposta está em algo que os arqueólogos chamaram de ancestral pré-histórico da Rota da Seda. Muito antes da famosa rota comercial conectar o Oriente e o Ocidente, já existiam caminhos anteriores. A Rota do Estanho, também chamada de Rota do Bronze, ligava as civilizações da Mesopotâmia às fontes de metal da Ásia Central desde 3000 a.C. Tabuletas de argila recuperadas da cidade suméria de Ur descreviam expedições mercantes que duravam meses viajando por terras montanhosas para obter estanho. Essas não eram missões comerciais casuais. Foram viagens amplamente documentadas envolvendo pontos de referência para navegação, pontos de descanso e características geográficas significativas. A tabuleta que descreve Kur encaixa-se perfeitamente neste contexto, não como mitologia, mas como o relato de um viajante sobre uma descoberta geológica extraordinária feita durante uma expedição de comércio de estanho. Agora vamos ser mais específicos quanto à localização. Se sobrepusermos as 3 pistas da tabuleta com o que sabemos sobre as antigas rotas comerciais de estanho, chegamos a um ponto de convergência: o Vale de Fergana, localizado nos atuais Uzbequistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Esta região foi um importante centro de produção de bronze na antiguidade. Ela fica ao longo de antigas rotas comerciais documentadas que ligavam a Mesopotâmia à Ásia Central e contém algo que corresponde a todas as descrições nos textos sumérios: o sistema de cavernas Kan-i-Gut, também conhecido como Caverna do Portal. Na tradição folclórica local do Tadjiquistão, a entrada fica na base de uma montanha, onde, devido ao ângulo e à orientação específicos, a luz do sol penetra profundamente na rede de cavernas durante o solstício de verão. A montanha por onde o sol entra. Lá dentro, um rio subterrâneo atravessa o sistema, e devido à influência das marés de um enorme lago subterrâneo, o fluxo do rio chega a inverter sua direção 2 vezes por dia. O rio que flui na direção oposta e as paredes da caverna estão incrustadas com cristais de selenita e depósitos de fluorita que brilham na escuridão, criando o que os primeiros exploradores descreveram como um céu estrelado sob a terra. Levantamentos geológicos soviéticos na década de 1960 exploraram partes do sistema Kan-i-Gut. O que eles descobriram foi notável. A rede de cavernas se estende por pelo menos 14 quilômetros em seções mapeadas com leituras de sonar, sugerindo que ela continua muito mais profundamente. As medições de temperatura indicaram atividade geotérmica em grandes profundidades, e testes acústicos revelaram enormes câmaras ocas, algumas estimadas em mais de 300 metros de altura no interior da montanha. Mas eis o que as pesquisas soviéticas também encontraram evidências de habitação humana, não moderna antiga. Fragmentos de cerâmica datados da Idade do Bronze
fragmentos de ferramentas e o mais intrigante símbolos esculpidos nas paredes das cavernas que não correspondem a nenhuma cultura local conhecida. Os símbolos eram sumérios. Não influenciados pelo sumério, não semelhantes ao sumério, mas sim escrita cuneiforme, suméria autêntica a milhares de quilômetros da Mesopotâmia, esculpida nas paredes de cavernas a 1.500 metros de profundidade. A descoberta foi classificada como secreta. O governo soviético selou as cavernas em 1967, alegando instabilidade geológica. Mas documentos desclassificados da década de 1990 revelaram o verdadeiro motivo. As equipes de escavação relataram ter encontrado estruturas arquitetônicas nas câmaras mais profundas, exploradas paredes feitas de blocos de pedra cortados com precisão, canais escavados no chão da caverna para o controle da água, e algo que os relatórios descrevem como uma plataforma circular de propósito desconhecido, cercada por inscrições sumérias. O Dr. Viktor Yemelyanenko, um dos geólogos soviéticos que exploraram as cavernas, concedeu uma entrevista em 1998, antes de falecer. Ele descreveu o que a equipe encontrou na câmara mais baixa acessível, um arco de pedra claramente artificial não natural, esculpido com um símbolo repetido. O símbolo correspondia à escrita cuneiforme suméria para Kur, e além do arco, o equipamento de sonar detectou algo que não conseguia explicar. Um vazio, não uma câmara de caverna. Um vazio tão grande que o sonar não conseguia mapear seus limites. Quando enviaram medições sísmicas, os ecos sugeriram que o vazio se estendia por quilômetros em todas as direções. Agora, se esse vazio é uma entrada para uma civilização literal no interior da Terra, ou simplesmente um enorme sistema de cavernas inexplorado, é onde começam as especulações. Mas o que não é especulação são as evidências genéticas. O mesmo estudo de DNA de 2019, que descobriu o gargalo populacional, também descobriu outra coisa. As populações modernas que vivem na região do Vale de Ferganã possuem marcadores que não correspondem a nenhuma população vizinha conhecida. Esses marcadores se assemelham mais a amostras de DNA da antiga Mesopotâmia recuperadas de sítios funerários sumérios. Como os marcadores genéticos sumérios foram parar em comunidades isoladas nas montanhas da Ásia Central. A explicação convencional é a migração e o casamento entre diferentes grupos étnicos ao longo das rotas comerciais. Mas o padrão de distribuição é estranho. Esses marcadores não estão espalhados ao longo das rotas comerciais. Eles estão concentrados em aldeias específicas perto do sistema de cavernas de Kanigut. Aldeias que possuem tradições orais que descrevem as pessoas que vieram debaixo da montanha e se casaram com membros de famílias locais há mais de 4.000 anos. Uma dessas aldeias, agora chamada Kiziljar, mantém uma tradição que os forasteiros presumiam ser folclore. A cada geração, certas famílias realizam uma cerimônia na entrada da caverna durante o solstício de verão. A cerimônia envolve descer às câmaras superiores da caverna, deixar oferendas de pão-sal e artefatos de bronze e recitar frases em um idioma que os próprios moradores não entendem. Em 2015, um antropólogo linguístico registrou essas frases. Ao serem analisadas, descobriu-se que eram sumério arcaico. Orações pedindo aos habitantes de Kur passagem segura e bênçãos para a aldeia. Mas por que alguém desejaria entrar em Kur? Segundo a tabuleta Kur, não era apenas um lugar, era uma fonte de conhecimento. O texto descreve os Anunnaki ensinando aos humanos os segredos do sangue da terra, que os estudiosos agora acreditam se referir à metalurgia e à mineração. A tecnologia do bronze. As técnicas de fundição e o conhecimento sobre ligas metálicas parecem ter surgido repentinamente na Mesopotâmia por volta de 3000 a.C., sem estágios de desenvolvimento claros. A tabuleta também menciona algo chamado pedras que retêm o fogo sem queimar. Durante séculos, isso foi descartado como linguagem poética, até que os arqueólogos perceberam que os sumérios provavelmente estavam descrevendo petróleo-óleo bruto. E a região do Vale de Fergana está situada sobre um dos depósitos de petróleo mais ricos da Ásia Central. Os povos antigos que ali viviam teriam encontrado afloramentos naturais de petróleo, possivelmente até mesmo dentro de sistemas de cavernas, onde o petróleo pressurizado borbulhava através de fissuras no calcário. Se os sumérios descobriram isso durante expedições de comércio de estanho,
Isso explicaria o interesse deles no local, além da simples mitologia. Eles podem ter visto esses afloramentos subterrâneos de petróleo que podiam ser incendiados e queimados para gerar luz e calor como fogo literal vindo de dentro da Terra. Um presente dos deuses de Kur. Há outro aspecto da tábua que os pesquisadores ignoraram em grande parte até recentemente. Ela descreve a jornada para Kur como exigindo a purificação do sangue antes da entrada. Durante anos, isso foi interpretado como uma metáfora espiritual, uma purificação ritual antes de se aproximar de um espaço sagrado. Mas um estudo de 2021 sobre sistemas de cavernas em grandes altitudes revelou algo que a ciência médica agora compreende. Os ambientes de cavernas profundas têm composições atmosféricas significativamente diferentes do ar da superfície. Níveis mais elevados de CO2. Diferentes proporções de oxigênio e, em alguns casos, níveis elevados de gás radônio. Populações que vivem em grandes altitudes desenvolvem adaptações genéticas específicas para o processamento de oxigênio. O Vale de Fergana situa-se a altitudes entre 1.000 e 3.000 metros. As populações modernas dessa região apresentam as variantes genéticas IG, LN1 e EPS1, comuns em povos adaptados a grandes altitudes. Mas os antigos mesopotâmios que viviam perto do nível do mar não possuíam essas adaptações. Viajar da Mesopotâmia para cavernas em grandes altitudes e depois descer para sistemas de cavernas profundas com atmosferas alteradas poderia causar mal de altitude grave, hipóxia e estresse fisiológico potencialmente fatal. A purificação do sangue pode não ser uma metáfora. Pode ser um entendimento ancestral de que apenas certas pessoas, aquelas cujos corpos estavam adaptados ao ambiente, poderiam fazer a jornada em segurança até as seções mais profundas do sistema de cavernas. Isso explicaria por que o texto sumério descreve longos períodos de preparação e por que apenas indivíduos específicos eram escolhidos para descer a Kur. Os marcadores genéticos encontrados nas populações modernas do Vale de Fergana incluem a variante EGLN1. E o mais incomum é que essa variante aparece em concentrações mais altas do que nas regiões vizinhas, sugerindo uma forte pressão seletiva, como se a sobrevivência neste local específico exigisse esta adaptação específica. Agora vamos abordar a parte controversa, a teoria da Terra Oca. As tábuas sumérias realmente descrevem uma Terra Oca com civilizações vivendo em seu interior? Quase certamente não. A sismologia moderna comprovou definitivamente que a estrutura interna da Terra consiste em crosta, manto e núcleo. Não existem vazios ocos massivos grandes o suficiente para abrigar civilizações, mas isso não significa que os relatos antigos sejam inteiramente ficção. O que provavelmente estamos vendo é uma combinação de descobertas geográficas reais com um conhecimento científico limitado e interpretação cultural. Os sumérios descobriram sistemas de cavernas gigantescos que se estendiam muito mais profundamente do que qualquer coisa que tivessem encontrado antes. Eles encontraram rios subterrâneos, minerais bioluminescentes e formações geológicas que pareciam desafiar sua compreensão de como o mundo funcionava. Documentaram suas descobertas usando a linguagem e os conceitos disponíveis na época. Deuses, reinos sagrados e significado cósmico. A descrição da tabuleta sobre Kur, onde o céu se curva para baixo, é na verdade uma descrição precisa do que se vê dentro de uma enorme cúpula de caverna. Quando você está em uma câmara de 300 metros de altura, com minerais luminescentes incrustados no teto, realmente parece um céu invertido curvando-se ao seu redor. A descrição das grandes águas corresponde à de lagos e rios subterrâneos. A escuridão eterna interrompida por pedras luminosas é exatamente o que os minerais bioluminescentes das cavernas proporcionam. O que os sumérios documentaram era real, mas não era uma porta de entrada para civilizações do interior da Terra. Era uma maravilha natural tão extraordinária que eles a interpretaram através das lentes de sua cosmologia. No entanto, ainda resta a questão das descobertas soviéticas. As estruturas arquitetônicas e a plataforma circular foram relatadas em 1967. Se essas formações fossem naturais, por que classificar a descoberta? Por que selar as cavernas? Os documentos oficiais soviéticos alegam instabilidade geológica,
Mas as leituras sismográficas da região não mostram nenhuma instabilidade significativa que justificasse um selamento permanente. Uma teoria proposta pela arqueóloga russa doutora Larisa Kulakova em 2003 é que a equipe soviética encontrou evidências de antigas operações de mineração e não de habitantes mitológicos do interior da Terra. Mineiros práticos da Idade do Bronze descobriram ricos depósitos de cobre e estanho dentro do sistema de cavernas e construíram a infraestrutura para extraí-los. A plataforma circular pode ter sido uma área de fundição. Os canais de água podem ter feito parte de sistemas de lavagem de minério. E as inscrições sumérias poderiam ter sido marcos de propriedade ou dedicatórias religiosas relacionadas às atividades de mineração. Essa teoria, na verdade, faz bastante sentido. Os antigos mineiros frequentemente trabalhavam em condições extremas, incluindo sistemas de cavernas profundas, quando havia depósitos valiosos envolvidos. A presença suméria na Ásia Central para o comércio de estanho está bem documentada. Encontrar evidências de que eles não apenas negociavam estanho, mas o extraíam ativamente, seria significativo, mas não revolucionário. No entanto, isso ameaçaria as narrativas soviéticas sobre o desenvolvimento industrial da região e a propriedade dos recursos, o que poderia explicar a classificação e o fechamento da caverna. Mas a descrição do Dr. Yemelyanenko sobre o vazio detectado pelo sonar permanece sem explicação. Uma câmara tão grande que o sonar não conseguiu mapear seus limites. Isso não é uma formação típica de caverna e não se trata de uma operação de mineração. As maiores câmaras de caverna conhecidas no mundo, como a Hang Son Doong, no Vietnã, ou a Sala Miao, na China, são enormes, mas ainda assim mapeáveis com equipamentos padrão. Um vazio que desafia o mapeamento por sonar sugere o mau funcionamento do equipamento ou algo genuinamente anômalo. Em 2018, uma equipe de pesquisadores independentes tentou acessar o sistema Kanigut. Os lacres da era soviética haviam se deteriorado ao longo de 50 anos e as autoridades locais, não mais vinculadas aos protocolos de segurança soviéticos, concederam acesso limitado. A equipe era composta por geólogos, arqueólogos e cineastas documentaristas. Eles avançaram aproximadamente 2,4 quilômetros dentro do sistema antes de encontrarem uma zona de colapso que parecia ter sido provocada deliberadamente e não por uma queda de rochas natural ou bloqueio de pedras. O radar de penetração no solo da equipe revelou que o desabamento tinha apenas cerca de 6 metros de profundidade. Além dele, o sistema de cavernas continuava. Mas sem equipamentos de escavação e as devidas autorizações, eles não puderam prosseguir. As descobertas publicadas confirmam a presença de cerâmica da Idade do Bronze, fragmentos de ferramentas e, sim, inscrições cuneiformes sumérias nas paredes da caverna a aproximadamente 800 metros da entrada. As inscrições que eles documentaram incluíam algumas que faziam referência direta à tabuleta de Nippur. As mesmas frases, as mesmas descrições da jornada até Kur, mas essas inscrições continham detalhes adicionais. Avisos e instruções específicas sobre quais passagens seguir e quais evitar. Referências à respiração, que rouba a vida que espeleólogos modernos reconhecem como um alerta sobre bolsas de dióxido de carbono e zonas com pouco oxigênio comuns em cavernas profundas. O que estamos vendo não é mitologia. É um antigo manual de segurança. Os sumérios que viajaram para este local documentaram suas experiências de uma forma que combinava informações práticas com significado religioso. A inscrição na tábua não dizia: "Aqui está uma entrada mágica para o submundo". Dizia: "Aqui está um local extremamente perigoso, porém importante, que exige conhecimento específico e preparação para ser acessado com segurança". As evidências genéticas corroboram essa interpretação. Os marcadores de DNA mesopotâmicos em populações locais sugerem contato contínuo ao longo de gerações. Não se trata de uma única expedição, mas de jornadas repetidas. As atividades de mineração exigiriam isso. Haveria supervisores sumérios, especialistas técnicos e comerciantes, estabelecendo uma presença semi-permanente. Casamentos interétnicos com as populações locais, transferência de conhecimento e o desenvolvimento de tradições locais preservariam tanto os aspectos práticos
quanto o significado espiritual. As cerimônias modernas da aldeia na entrada da caverna podem ser versões degradadas de protocolos de segurança da Idade do Bronze. As oferendas de pão, sal e bronze não são rituais místicos. São representações simbólicas dos recursos que sustentavam as operações de mineração. Pão para alimentação, sal para conservação, bronze para demonstrar habilidade em metalurgia. As orações sumérias podem ter sido originalmente canções de trabalho, listas de verificação de segurança ou frases de coordenação de equipe que, ao longo de milênios, se transformaram em recitações sagradas. Essa interpretação não diminui a importância da descoberta. Pelo contrário, torna-a ainda mais impressionante. Os sumérios, utilizando tecnologia da Idade do Bronze e conhecimentos científicos limitados, conseguiram explorar e documentar um dos sistemas de cavernas mais desafiadores da Ásia Central. Estabeleceram rotas comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros. Transferiram conhecimento metalúrgico avançado entre culturas e criaram um registro tão detalhado que 4.000 anos depois podemos reconstruir exatamente por onde passaram e o que encontraram. Mas ainda não sabemos o que existe além daquela zona de colapso deliberado nas profundezas do sistema Kony-Gub. Não sabemos se as leituras de sonar da equipe soviética foram precisas. Não sabemos que estruturas arquitetônicas eles encontraram, nem se a plataforma circular data da Idade do Bronze da Era Soviética, se foi um erro de identificação ou algo completamente diferente. Os governos do Uzbequistão e do Tajiquistão demonstraram pouco interesse em financiar novas explorações. A região é remota, politicamente complexa, e o potencial de importância arqueológica não compensa o custo e os desafios logísticos. A equipe da expedição de 2018 solicitou autorizações de escavação para limpar a área do desabamento. Até o momento, essas autorizações permanecem em análise burocrática. Portanto, é aqui que estamos. A tabuleta suméria K. 3657 descreve uma localização real. As pistas geográficas apontam para o Vale de Fergana e especificamente para o sistema de cavernas de Kony-Gub. Evidências arqueológicas confirmam a presença suméria na região. Evidências genéticas demonstram contato contínuo entre populações da Mesopotâmia e da Ásia Central. A exploração soviética na década de 1960 encontrou algo suficientemente significativo para ser classificado e preservado. E as tentativas modernas de investigar mais a fundo têm sido sistematicamente bloqueadas ou atrasadas. Existe alguma entrada para uma civilização no interior da Terra? Não. A teoria da Terra Oca é cientificamente insustentável. Mas será que existe um extenso sistema de cavernas, em grande parte inexplorado, contendo sítios arqueológicos da Idade do Bronze e possivelmente depósitos minerais significativos? Quase certamente sim. A tabuleta suméria fornece informações de navegação precisas para chegar a esse local. As evidências sugerem fortemente que sim. O que torna isso significativo não é a mitologia em si, mas sim o que ela preserva. Um povo antigo documentou sua exploração de território desconhecido usando as melhores ferramentas e a melhor linguagem disponíveis na época. Eles nos deixaram um mapa, e esse mapa ainda funciona. Da próxima vez que você se deparar com textos antigos descrevendo reinos subterrâneos, considere a possibilidade de que os antigos não fossem místicos primitivos, criando contos de fadas. Eram pessoas práticas, documentando experiências reais, utilizando a estrutura cultural e o vocabulário científico limitado que possuíam. Os deuses de Kur podem não ter sido seres divinos. Podem ter sido os supervisores de mineração e especialistas técnicos que detinham um conhecimento que parecia mágico para os observadores da Idade do Bronze. A verdade nem sempre é mais entediante que o mito. Às vezes, a verdade, uma rede de operações de mineração da Idade do Bronze que se estendia por continentes, sustentada ao longo de gerações, documentada em escrita cuneiforme e preservada no código genético, é mais impressionante do que qualquer fantasia sobre o interior da Terra. E em algum lugar sob uma montanha na Ásia Central, além de um túnel deliberadamente destruído, essa verdade ainda está à espera. As cavernas de Kony-Gub permanecem seladas. As licenças ainda estão pendentes e a tabuleta suméria está em um museu.
Suas coordenadas precisa seus avisos ainda relevantes, apontando para um lugar que mal começamos a compreender.